Existe carreira profissional com mais limitações que a do juiz? Existe. Senhor ministro Alexandre de Moraes, existem muitas carreiras com limitações, mas eu não conheço nenhuma com mais limitações que as Forças Armadas. Eu, durante 32 anos da minha vida, tive dedicação exclusiva. Eu não sei se a nossa audiência sabe, mas para conseguir que os médicos militares trabalhem nos locais mais inóspitos do país, se vocês forem a São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, o único hospital que existe lá que serve à comunidade é um hospital militar, num município que é o município com a maior quantidade de indígenas do país. Lá só tem a estrutura militar. Para você colocar médicos nessas áreas inóspitas do país fardados, você foi obrigado a abrir uma exceção para os médicos. Os médicos podem trabalhar nas Forças Armadas e atender também no hospital municipal, podem atender como médicos também. É verdade, mas é uma exceção só para os médicos, porque os militares combatentes das Forças Armadas têm dedicação exclusiva. Eles não podem ter empresas, eles não podem ter outros negócios. Então, isso que o senhor evocou, Alexandre de Moraes, dizendo que os juízes, coitados dos juízes, essa é uma opção. É verdade. O militar é um sacerdócio. Nenhum militar vai para as Forças Armadas por questão financeira. É uma opção que a família sofre. O Heleno, esse que eu acabei de ler ali, essa representação, ele foi o primeiro general a comandar a missão militar no Haiti. Ele foi o pioneiro. Quando chegou lá, ele não tinha estrutura nenhuma. Ele recebeu um país completamente detonado, com forças americanas se retirando, dizendo, toma, que o abacaxi é teu, vai descascar. Com gangues e armadas até os dentes, com o governo socialista brigando com facções criminosas, junto com o narcotráfico que passava pela ilha, e ele foi obrigado a descascar esse abacaxi, sem nunca ter feito uma missão daquela. Eu cheguei, da primeira vez, no 10º contingente. Cheguei lá, tinha uma base organizada, os containers, já tinha internet, já tinha uma estrutura de engenharia lá, nossa, que estava ajudando o país a se soerguer. Mas o Heleno não, o Heleno chegou no destacamento precursor ali para resolver um problema, e eu, quando voltei no terremoto, eu voltei e fiquei 10 meses da minha vida, e eu fui avisado, o terremoto foi de segunda, no final de uma segunda-feira, terça-feira eu soube que o Emílio, e não só o Emílio, que era o assistente do Force Commander, que era meu amigo de colégio militar, mas o Adolfo, que era um major mais moderno, a secretária Patrícia, que era uma guatemalteca, todo mundo morreu no terremoto. O Force Commander estava sozinho, o gabinete do comandante me liga, eu estava já no Rio de Janeiro começando meu curso, com a minha família instalada. Eu começaria o curso de Política e Estratégia, que é o curso de mais alto nível do Exército, e em poucas semanas eu recebo uma ligação, olha, morreu toda a estrutura do Force Commander, o general Floriano, esse que assumiu os Correios e colocou os Correios dando lucro bilionário, trabalhou lá nos Correios, estava pronto para a privatização, e agora ele olha todo o trabalho que ele fez, detonado por uma administração perdulária. Esse mesmo general Floriano estava lá completamente em choque, por quê? Todo o staff dele tinha morrido, ele tinha, inclusive o staff da Minustah, o especial representante e o deputy que é representante do secretário-geral da ONU, civis, tinham morrido, todo mundo morreu no terremoto. Ele só não morreu porque ele não estava no Haiti. E ele volta para o Haiti às pressas, e volta, quando chega lá, tá aquilo, e eu fui avisado de terça para quarta, quarta-feira eu voltei para o Rio de Janeiro, liguei para o alfaiate do quartel que eu comandei, que era o CPOR, dizendo, ô, meu amigo, me prepara, por favor, para mim aí 4 uniformes, você tem minhas medidas, 4 uniformes de combate, porque eu estava começando um curso sofisticado, que eu ia fazer também, inclusive um MBA na Fundação Getúlio Vargas, um curso altamente estratégico, e de repente botei meu camuflado, larguei minha família, minha filha mais nova perdeu o ano letivo. Por quê? Ficou traumatizada, porque sabia que eu estava indo para o terremoto, aonde a amiguinha dela do colégio militar lá de Brasília, o pai tinha morrido. E eu não tive opção. Aliás, claro, eu teria opção, poderia ter me omitido, mas eu disse, é lógico que não. Não vou deixar o Floriano na mão? Não posso. E fui embora.
Na quinta-feira, eu já estava dentro de um Hércules em Roraima esperando um slot e pousei de madrugada no Haiti com os corpos em decomposição ao ponto de eu ter que colocar máscara para sair do aeroporto e chegar na base, porque o cheiro na cidade era impossível, de 250 mil mortos num terremoto, que quem fez o gerenciamento da crise foram militares do Exército Brasileiro, com outros países, 18, 19, 20 países, com a participação dos Estados Unidos ali, que sem eles nós não teríamos conseguido gerenciar a crise. Mas eu digo para você, Alexandre de Moraes, você tem a cara de pau de dizer que a carreira de juízes é a carreira mais sacrificial que existe nesse país. Eu te digo, eu conheço muitos juízes que têm um sacerdócio. Sabe que para ser juiz, você não pode ter conflitos de interesses. E para ser militar, eu te digo, é uma vida sacrificial. Por isso muitos dizem que é um sacerdócio. Você sabia que agora nós estamos com falta de pilotos no Brasil? Há uma disputa de pilotos da aviação civil. E que por isso nós já temos aí dezenas de pilotos da Força Aérea deixando. Eu digo para você, eles estão deixando pela questão do salário? Também. Mas eu te digo, militar não abraça a carreira militar por causa de salário. É por vocação, é por sacerdócio. E quando a gente tem a possibilidade de você fazer uma erosão na liderança militar, condenando chefes militares que são exemplos de vida, como o Braga Neto, que esteve como interventor no Rio. Olha, eu vou te dizer, como o Garnier, que era um comandante da Marinha, alguém que veio de baixo, que como criança estava lá no arsenal de guerra, alguém que veio de família pobre, que construiu toda a sua carreira militar de maneira honrada. E você vai dizer para todos esses militares que não vale a pena a carreira militar, por quê? Porque a liderança de exemplo está sendo humilhada perante a nação por causa de um julgamento político? Isso tem grandes repercussões, viu, Pittoli?